alunos, tudo bem? Até aqui nós já estudamos os átomos, as moléculas e as células. Nessa aula nós vamos estar vendo os tecidos. Vamos conhecer os tipos básicos de tecidos que formam o nosso corpo. Os níveis de organização para os seres vivos diferem para os seres unicelulares e para os seres pluricelulares. Para os seres unicelulares, os níveis de organização vão dos átomos para as moléculas até as células, porque como eles são formados de apenas uma célula, então nós paramos na célula. Já para os indivíduos pluricelulares, nós ainda temos tecidos, órgãos, sistemas e o organismo vivo. Agora, nessa aula, nós vamos estar conhecendo como são formados os tecidos. Nós sabemos que os organismos pluricelulares são compostos por muitas células de diferentes tipos, mas nós sabemos também que quando grupos de células com a mesma função se agrupam, formam tecidos. Entre as células que formam um tecido, existe uma substância. Essa substância chama-se intercelular, porque é uma substância que fica entre as células e que dá essa coesão entre as células, ou seja, ela vai ajudar a unir essas células. Cada tecido exerce uma ou mais funções específicas dependendo do tipo de células que o compõem. E nós podemos identificar 4 tipos básicos de tecidos no nosso corpo. Um deles é o tecido epitelial, o outro o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. A partir de agora, vamos estar conhecendo um pouco mais sobre cada um deles. O tecido epitelial também é conhecido como epitélio. Ele tem por funções o revestimento externo do nosso corpo, o revestimento dos órgãos internos e também a formação de glândulas, que são células produtoras de secreções. Outras características importantes do tecido epitelial é que ele é um tecido com pouca substância intercelular. Então, as células são bem próximas, são bem juntinhas e quase não tem substância entre as células. Outra característica é a ausência de vasos sanguíneos. Isso nos mostra que quando nós sofremos algum arranhão ou algum ferimento somente na parte do tecido epitelial, não há sangramentos. Por quê? Porque ele é desprovido de vasos sanguíneos. E também o tecido epitelial, ele forma a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. A nossa pele que é indispensável para a nossa sobrevivência. Como eu comentei com vocês agora há pouco, a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela possui algumas funções muito importantes. Uma delas é a proteção contra os micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde. Por quê? Porque ela vai isolar a nossa estrutura corporal interna do meio externo. Outra função importante é a regulação da temperatura corporal por meio do suor. Quando a nossa temperatura se eleva do normal, o nosso corpo começa a produzir o suor. As glândulas sudoríparas, que são formadas por células epiteliais, começam a produzir o suor e isso vai fazer o equilíbrio, a regulação da temperatura do nosso corpo. Uma outra função também é a percepção de sensações, porque na nossa pele existe corpúsculos e também receptores dessas sensações de tato, dor, calor e frio. E também a pele vai fazer secreções por meio das glândulas sudoríparas, como eu já comentei com vocês, e também por meio das glândulas sebáceas, que deixa a nossa pele mais gordurosa, que elimina, né, gordura pelas glândulas sebáceas.
Quando nós sofremos alguma lesão na nossa pele, as células que são feridas, elas vão sair do lugar, vai sofrer ali como se fosse uma ruptura do tecido. Mas no caso das lesões superficiais, a pele vai voltar a crescer, as células vão se dividir, vão se refazer e vai crescer novamente ali a pele sem que reste nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Porém, nos casos em que ocorrem cortes mais profundos, ocorre a liberação de sangue e posteriormente também a pele vai se refazer, mas com a formação de cicatrizes. Agora vamos conhecer algumas características do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido mais abundante que nós temos no nosso corpo. Ele também possui grande quantidade de substância intercelular. A função principal do tecido conjuntivo é a função de preenchimento, por isso que ele é considerado o tecido mais abundante do nosso corpo. E ele também sustenta e liga os órgãos e outros tecidos. Como também fornece proteção ao organismo, porque existem alguns tipos de tecidos conjuntivos que vão estar ligados à questão da proteção do nosso organismo, da defesa do nosso organismo. Ah, e uma outra característica também muito importante, o tecido conjuntivo, ele é vascularizado. Ele possui vasos sanguíneos, diferente do tecido epitelial. Agora vamos conhecer os tipos de tecidos conjuntivos que nós temos no nosso corpo. Nós temos então aqui o tecido adiposo, que é um tecido formado por células ricas em gorduras, chamadas adipócitos. Esses adipócitos vão estar armazenando gordura dentro delas. Também o sangue, né, o tecido sanguíneo, é um tecido conjuntivo, formado então ali pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, as plaquetas, que auxiliam na coagulação do sangue quando ocorre algum ferimento, alguma lesão, e também o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Nós temos também o tecido conjuntivo fibroso, formado então pelas fibras colágenas, né, e os fibrócitos. Nós temos aqui o tecido cartilaginoso, que compõe a cartilagem que fica ali nas extremidades dos nossos ossos longos, né? E também nós temos cartilagem na estrutura do nosso nariz, na estrutura da nossa orelha. O tecido ósseo, que forma então os nossos ossos, e o tecido conjuntivo frouxo. O tecido muscular é responsável pela movimentação e pela locomoção do corpo, e ele está diretamente relacionado com as contrações musculares. Ele apresenta células com formato alongado e ricas em fibras musculares, que conferem elasticidade aos músculos. Nós possuímos 3 tipos de músculos no nosso corpo. O primeiro deles é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é estriado porque ele possui estrias na sua estrutura e cardíaco porque forma o nosso coração. Esse tipo de músculo apresenta contração rápida e involuntária, ou seja, uma contração que independe da nossa vontade, e ele também é responsável pelos batimentos cardíacos. O segundo tipo de músculo é o tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso. Ele apresenta contração lenta, mas também involuntária. Ele está presente nos intestinos, nas artérias, no estômago e no esôfago, porque ele vai realizar os chamados movimentos peristálticos, que são movimentos de contração lenta que vão auxiliar a condução do bolo alimentar pelo sistema digestório. E o último tipo de músculo que nós temos no nosso corpo é o estriado esquelético.
Ele apresenta contração rápida, só que voluntária. Esse tipo de contração, então, vai depender da nossa vontade. E ele é responsável pelas ações como movimentar o braço, movimentar as pernas. Então, são movimentos que nós fazemos segundo a nossa vontade. O tecido nervoso é responsável pela coordenação e o controle de todas as atividades que mantêm o nosso corpo funcionando, né? E esse tipo de tecido é composto por células nervosas chamadas neurônios. Os neurônios que são células com um formato estrelado e que têm a propriedade, a capacidade de transmitir impulsos nervosos de uma célula a outra. Os neurônios recebem e transmitem impulsos nervosos, e essa transferência de impulsos acontece em regiões entre os neurônios, conhecidas como sinapses. Então, são microespaços entre um neurônio e outro neurônio, ou então entre um neurônio e outra célula, que pode ser uma célula muscular ou uma célula glandular, tá? E é através dessas sinapses que o organismo envia estímulos e responde a eles. Então, nós devemos entender que as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas devem ser entendidos como componentes que trabalham em perfeita sincronia. Tudo isso para assegurar o funcionamento de uma estrutura ainda mais elaborada que é o organismo vivo. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar mais a fundo o sistema nervoso. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!